Eu tenho uma situação que eu passei que foi difícil emocionalmente, que eu vivenciei um trauma emocional. Esse trauma emocional ficou alojado no meu cérebro e pode ficar alojado durante anos. A gente consegue investigar até traumas intrauterinos com essa técnica. A gente consegue entender o que está acontecendo. Ou seja, imagina, esse paciente passou por um problema lá no passado dele. Vamos pensar que a mãe dele tentou fazer um processo abortivo, tentou tirar porque o pai era ausente e não queria saber. O bebê nasce e o pai continua não querendo saber daquela criança. E ele cresce com esse sentimento de rejeição, achando que ninguém ama ele, que ninguém aceita ele. Quando ele cresce e vai para a escola, vamos pensar nos 7 anos dele, ele entra numa turma em que todo mundo tem um núcleo muito forte e ele não pertence a esse núcleo. Ele se sente novamente rejeitado. Quando ele tem esse segundo momento de trauma emocional acontecendo, é quando despertam os sintomas físicos. Então, emocionalmente, ele teve uma situação que ele passou, que guardou uma memória na sua mente sobre aquilo, e quando essa memória é ativada, a gente fala sobre um gatilho emocional. Então, quando essa memória é ativada? Quando abre uma âncora de imagem, uma situação semelhante, e dispara um gatilho emocional, dispara emoções pelo corpo. Essas emoções são emoções orgânicas e físicas. São situações como dor de barriga, são situações como suores, são situações como queda de cabelo, são situações como tremores tissulares, são situações como dores de barriga, eu já falei, como formigamentos, sensação de desmaio, tonturas, crises de choro, entre várias outras coisas, porque vai ser de acordo com a percepção do trauma. E quanto mais o paciente vai passando por isso, mais ele vai ficando preso. E aí, quando você vê o seu paciente que começou a ter crises de ansiedade com 7 anos de idade, no caso que eu dei aqui, ele continua tendo volta e meia crises de ansiedade cada vez mais intensos, e hoje ele é um adulto com 32 anos que tem crises de ansiedade quase todos os dias e não consegue fazer coisas que antes ele fazia com facilidade. Vocês conseguiram compreender o que é a pirâmide do conflito? O Rui falou, o trauma pode passar até as 5 gerações. Salvo erro, fica preso no subconsciente. Acho sempre que o gatilho é disparado, vai dar sinais. O gatilho, quando ele é disparado, ele é já os sinais, eles já são os sinais orgânicos, involuntários que acontecem no corpo, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é essa questão de vocês conseguirem compreender que quando a gente está falando de prevenir a ansiedade e depressão, se você não conhece o que são traumas emocionais, se você não sabe que existem âncoras de imagem, você não consegue identificar qual é a âncora de imagem que pode acontecer com o paciente, e a depressão também, fica muito mais difícil. E sim, existem exercícios que podem trazer para você uma desvinculação disso se tornar uma ansiedade ou depressão. Vamos imaginar aqui que você que está me assistindo, a Cláudia Ribeira, a Vânia Moraes, a Neuslene, a Ama Bissal, a Zelaim, o Rui, a Cássia, o Vaspes, a Leonor, a Lúcia, vocês que estão assistindo, que vocês olhem e falem assim, eu não tenho ansiedade, nem tenho depressão, e eu não quero ter. O que a gente precisa entender? Como que a ansiedade e a depressão chega para um paciente? Através dos traumas emocionais. E existem 2 tipos de trauma emocional apenas, impacto e acúmulo. Se eu quero que não vire ansiedade, eu preciso ter uma ferramenta que faça com que eu saiba lidar com o trauma emocional de acúmulo e de impacto. Acúmulo é aquilo que vai acontecendo sempre, repetidas vezes, são como várias gotinhas de água do oceano. Você olha o oceano, é um oceano só, mas são várias gotas de água que estão ali dentro. E o trauma de impacto é quando vem é como se fosse a onda, que vem de uma vez só. Várias gotas que se movem numa única direção. Então, se você sabe lidar com os traumas emocionais e não deixa eles se desenvolverem, né? Se você desenvolve, ou se você tem uma ferramenta que possa fazer com que o seu paciente, assim que ele perceba que ele passou por um trauma emocional, ou seja, passei por uma situação de divórcio difícil, a gente vai ter um processo de luto do divórcio. Mas a partir do processo de luto, a gente já começa a trabalhar com a prevenção. A gente começa a falar para ele o que ele deve fazer para que aquilo não vire um acúmulo, ou não vire algo com impacto ainda maior. E
A terceira pergunta que eu mais recebi é: como controlar a ansiedade, Gi? Existe uma forma de eu controlar a ansiedade? Gente, o controle da ansiedade, ele passa por você saber identificar quais são os seus estressores ativos, né? Inclusive, isso é uma das ferramentas que eu quero trazer aqui hoje para vocês pensarem. Se você não é capaz de identificar os estressores ativos, você provavelmente não é capaz de controlar uma ansiedade também. Porque você não sabe quando ela vai acontecer. A ansiedade é uma coisa que, normalmente, tanto a ansiedade quanto a depressão, a gente está falando aqui mais de ansiedade, mas tanto um quanto o outro, eles se somam, porque os dois têm a mesma origem, trauma emocional. Então, o que a gente está trazendo aqui, por exemplo, se um paciente está com ansiedade, se eu não quero ter ansiedade, se eu quero controlar a ansiedade que eu tenho, eu preciso conseguir compreender o que me descontrola. Vamos fazer um processo contrário. O que me descontrola? O que faz com que eu saia de mim? São os meus estressores ativos. Então, é necessário compreender o que são os meus estressores ativos. O que faz com que eu perca o meu prumo? O que faz com que isso aconteça? E junto com a ferramenta de identificação das âncoras de imagem, que eu falei há pouco, que é reconhecer quais são os sistemas sensoriais que são despertos na sua crise de ansiedade e o que está fazendo você entrar em crise de ansiedade, você aprende a controlar futuras crises de ansiedade. Mas eu volto a dizer, para mim, o importante não é você aprender a controlar, é você aprender a não ter. E você deixa de ter quando você aprende a reagir de uma forma diferente sobre o mesmo tipo de evento. Agora eu vou trazer um exemplo simples. Eu trouxe até um exemplo parecido essa semana, falando para vocês de uma âncora de imagem que eu tinha. Eu não podia ouvir pequenos burbúrios que eu entrava em crises epiléticas. Meu cérebro dizia, ei, não quero passar por isso. Fazia pim, e eu desmaiava. Acordava e já estava ou às vezes no hospital, ou às vezes na ambulância, com aquilo assim, aquelas luzes, e tudo andando, e o bombeiro olhando para mim. Às vezes era até o mesmo bombeiro, que já estava acostumado a ir lá me atender, já até dizia, menina, deixa de ir para a escola, porque você já sabe que você vai passar mal. Então, são situações que abriam um looping na minha cabeça. E todos os seus pacientes têm um motivo que abre um looping. Tem o que faz vocês entrarem em crise de ansiedade. Se você consegue ser capaz de identificar a âncora de imagem do seu paciente, você consegue tirar ele de lá. A âncora de imagem, ela é sensorial ou através de pensamento. Só tem duas formas de eu entrar em crise de ansiedade ou crise depressiva. Ou é pelos pensamentos, ou até o Instagram fez até balões aqui. Ou é por conta dos pensamentos que eu estou tendo, pensamentos intrusivos, ou pensamentos acelerados, no caso da ansiedade. Ou é por conta do meu sistema sensorial. O que eu ouço, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu provo, o que eu toco, dos meus 5 sentidos. Então, através dos meus 5 sentidos, o tempo todo, as minhas antenas estão recebendo informações. E quanto mais informações minhas antenas recebem, mais eu trago respostas para o meu cérebro, de forma automática. Porque o meu cérebro está o tempo todo tentando decifrar o que está acontecendo em tempo real. Inclusive, 2 milésimos de segundo à frente do que eu consigo falar, ver ou ouvir pela minha percepção. O meu cérebro está 2 milésimos de segundo à frente. É meio inconcebível pensar nisso, mas é verdade. A minha fala é atrasada perante o tempo do meu cérebro em 2 milésimos.